Oi, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live do canal que quer que você realize seus sonhos. Essa live é para você que deseja incrementar a sua vida, quer saber como, quer descobrir como. Viva a vida que você quer e conheça os conteúdos da série Essa é a Vida que Eu Quero. Nessa série, nós abordamos assuntos que tornam a sua vida melhor, que são assuntos fundamentais para o crescimento e para o autoconhecimento como seres humanos, e traz práticas e dicas simples para aplicar tudo isso em nosso dia a dia. Eu sou a Raiceles e eu estou aqui para criar uma tempestade de ideias na sua vida. O nosso tema de hoje é dinâmico, divertido e torna a vida das pessoas muito mais leves e interessantes. Nosso autodesenvolvimento vai muito além de decisões e escolhas sérias e apáticas, que envolve também emoções. Se é assim, por que não usar essas emoções que a gente tem no nosso dia a dia, essas emoções positivas, para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento? Pensando nisso, hoje falaremos sobre um assunto que é o tempero nas nossas escolhas, que é a criatividade. Você já imaginou sua vida sendo literal, tudo preto no branco, sem cor, sem sabor, sem um tempero exótico, sem graça, né? Como que seria? A criatividade, ela é a capacidade de inventar, de criar mesmo. A criatividade, ela também indica qualidade de quem possui ideias originais ou se mostra capaz de propor novidades e invenções. A criatividade, ela pode ser desenvolvida sim, a pessoa não precisa nascer com ela, ela pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. Eu vou te mostrar agora 10 maneiras que você consegue estimular sua criatividade e deixar a sua vida um pouco mais temperada e divertida em todos os contextos. Como você se sente quando você precisa de algo novo e as ideias simplesmente não vêm? Pior que nessas horas nem adianta a gente insistir, porque elas demoram ainda mais para aparecer. Não sei se vocês já notaram isso. Toda vez que a gente tenta insistir em algo, a gente tenta muito pensar em alguma solução que a gente precisa de algo novo e a ideia não vem. Quando a gente insiste, ela não vem. A formas de estimular a nossa criatividade. E para isso é necessário estar totalmente descansado e, portanto, precisa de ideia. Se você precisa de ideias novas, você precisa descansar. Vai descansar, mas antes você assista esse vídeo e anota tudo até o final dessa live, para depois você fazer, ok? A primeira coisa que você precisa, antes de mais nada, quando você quer criar algo novo, quando você precisa ou quer criar algo novo, é de um estímulo. Esse é um passo tão importante, ele é um precursor, que eu nem coloquei ele dentro das 10 coisas que você pode fazer para estimular a sua criatividade, de tão importante que ele é. Se você não tiver um estímulo, você não tem a razão para criar, o seu cérebro ele não vê razão em criar algo novo. E para isso, normalmente, você tem que ter em mente uma meta, uma conquista, um desejo, uma vontade, um sonho, ou mesmo um propósito. Quanto maior for o seu propósito, quanto mais você deseja o que você precisa, o que você quer, mais você vai ter uma inspiração. Você precisa buscar uma inspiração para criar algo novo ou até melhorar o que já está aí, porque a criatividade e a inovação andam juntas, porque são duas coisas distintas. A criatividade, como a gente citou antes, ela é criar algo novo, e a inovação trata de uma reinvenção, um melhoramento de alguma coisa que já faz parte do nosso mundo,
algo que já existe hoje. Essa segunda, a inovação, ela é uma prática que tornou, inclusive, diversas empresas disruptivas, como o Uber, Airbnb. Eu posso citar aqui milhares, várias me vêm à cabeça aqui, mas, por exemplo, o Uber, ele não criou um meio de transporte novo. Ele não foi pioneiro em utilizar carro para isso, ele nem sequer tem uma frota de carros. Nem foi a primeira companhia do mundo a explorar economia compartilhada. Simplesmente o Uber inovou. E o Airbnb, que foi o segundo exemplo que eu dei, seguiu a mesma linha, só que na hotelaria. Eles não têm hotel, mas eles inovaram a forma de hospedagem no mundo. Então, isso é inovação, é pegar algo que já existe hoje, algo que as pessoas já fazem e melhorar, colocar em um contexto onde você tem uma melhora no seu uso ou na sua aplicação. Enfim, vamos nos 10 passos que eu prometi para vocês no começo dessa live e algumas coisas que podem influenciar, né, na criatividade podem estar, sim, relacionadas ao seu estilo de vida, que também é um vídeo que está no canal, que depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é um assunto muito importante, muito interessante, não deixem de ver. Vamos lá? Então, o que você pode fazer, pode começar com o seguinte: número 1 é conhecer sobre o assunto. Se você precisa criar algo novo e você tem uma finalidade para esse algo novo, não é simplesmente uma invenção que vem na sua cabeça, você precisa conhecer sobre o assunto que você deseja criar algo novo. Você tem que estudar e você tem que questionar muito, você tem que ser questionador. Não existem ideias sem conhecimento. Você não tem como gerar algo novo sem ter conhecimento, um conhecimento de base, um conhecimento sobre aquilo que você quer criar. Hoje é preciso que, como eu disse, que exista uma base para o surgimento da criatividade. Você precisa partir de algum lugar. Por sorte, hoje a gente tem internet. Informação disponível, com uma pesquisa, você tem milhares de informações disponíveis para você. Você pode assistir vídeo, ler artigo, livro, ouvir podcast, e tem mais uma infinidade de material disponível na internet. E a boa parte disso é informação gratuita. Enfim, a segunda coisa que você pode fazer, a primeira coisa é você estudar e saber muito do assunto, porque quanto mais você souber do assunto para o qual você precisa criar algo, que você precisa ter criatividade, você vai estar mais apto, você vai estar mais preparado para desenvolver uma coisa nova. E a segunda coisa que você precisa fazer é sair da sua zona de conforto. Nada estimula mais o cérebro que precisar resolver alguma coisa fora do seu ambiente comum. Quando eu digo ambiente comum, não é necessariamente o ambiente físico, a gente pode falar do ambiente mental também. Se você for estudar uma coisa nova, você precisa forçar o seu cérebro a pensar coisas novas. Então, quando a gente está falando de zona de conforto, é fazer algo ou que a gente tem certo receio, a gente tem algum bloqueio de fazer, às vezes por medo, às vezes por comodismo. Então, fazer aquele algo diferente, sair da nossa zona de conforto, mesmo não querendo, isso estimula pra caramba a nossa criatividade. E nessa mesma linha, a gente tem a terceira coisa que a gente pode fazer, que é mudar a rotina, que tem muito a ver com sair da zona de conforto, mas nem sempre mudar com a rotina, que aqui é separado, você realmente está saindo da sua zona de conforto. Você pode simplesmente mudar a sua rotina fazendo algo que você goste, sem sair da sua zona de conforto. Por exemplo, uma pessoa que corre todos os dias.
ela sair da rotina dela pode ser simplesmente ela fazer uma corrida por um percurso diferente. Isso ela está saindo da rotina dela, mas não está saindo da zona de conforto. Por isso que essas duas coisas, elas, em muitos momentos, elas estão correlacionadas, mas em alguns momentos não. Então, é muito importante destacar que tanto sair da zona de conforto quanto mudar a sua rotina é uma coisa que pode estimular bastante sua criatividade. A rotina, ela leva à estagnação do cérebro. E aí a gente começa a fazer as coisas no automático, a gente não precisa mais pensar para realizar aquilo. Quando entra no automático na nossa cabeça, a gente já não precisa mais usar o cérebro para fazer aquilo, a gente entra no nosso modo automático. E toda vez que sua criatividade estiver em baixa, você pode tentar fazer algo que não faz parte do seu dia a dia. Como eu disse, você pode caminhar ou correr por um local diferente, ler algo novo que você não está acostumado a ler, praticar algum exercício que você nunca tiver feito na sua vida. Isso é um excelente estimulante. E além de ser um experimento agradável de coisas que podem sim vir a fazer parte da sua vida depois, porque você pode experimentar algo novo e gostar tanto daquilo e agregar aquilo na sua rotina futura, além de te ajudar na sua criatividade. Você também precisa ser observador. Aqueles grandes ícones da humanidade, aqueles pensadores, inventores, todos eles observavam o mundo, aprendiam sobre os temas deles, né? Eles estudavam bastante, observavam bastante a vida como um todo, a vida ao redor, e eles se arriscavam nessas áreas que eles não dominavam e acabaram desenvolvendo aí grandes teoremas, grandes invenções e tudo mais. Muitas vezes as ideias surgem das associações mais absurdas. Então, você observar como o mundo pode fazer surgir a criatividade assim em instantes. Um bom observador pode acessar as áreas mais criativas do cérebro com facilidade, porque ele vai ter muita memória e nosso cérebro, quando a gente está tentando resolver um problema novo, quando a gente está tentando criar algo na nossa mente, o cérebro ele busca todas as informações de vida que a gente tem no dia a dia. A quinta coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa criatividade é o nosso networking. Relacione-se com as pessoas ao seu redor. Fazer o network significa trazer outras pessoas e ideias novas para dentro da sua vida. Você pode construir relações saudáveis, estabelecer contatos, e você se abre a novas visões de mundo. Conversar com a sua família, com seus amigos, pode ser um ótimo meio para conseguir você estimular suas ideias, estimular sua criatividade. Esse processo também é conhecido como brainstorm, que é a tempestade cerebral que eu prometi para vocês no início desse vídeo, que ocorre exatamente dessa forma quando a gente escuta as outras pessoas, quando a gente conversa, quando a gente troca informações com outras pessoas. Então, é muito legal essa parte. Pensa que toda vez que você precisa resolver algum problema, quando você conversa com alguém, normalmente aquela pessoa te fala algo sobre o assunto, te dá um feedback, alguma coisa que pode ser a chave para você resolver o seu problema. Essa é a tempestade cerebral. Toda vez que você ganha uma informação nova, você pode usar ela para estimular a sua criatividade e desenvolver algo novo. Enfim, esse é um dos modelos de maior sucesso, inclusive nos ramos de negócios criativos. Outra coisa que você pode fazer, e a gente já está entrando na sexta categoria, e a sexta coisa que você pode fazer para estimular a sua criatividade é pedir ajuda para as outras pessoas. Não só conversar, mas pedir ajuda, porque a outra pessoa já pode ter uma solução formada, ou uma parte de uma solução formada que você ainda não consegue enxergar.
Duas cabeças pensam melhor do que uma, segundo o nosso ditado popular. Então, externalizar as suas ideias pode ser o que faltava para elas começarem a fluir. Às vezes, só o fato de você falar, e você já começa a imaginar novas soluções, novas, novas ideias, novas soluções, o que você precisa para resolver o seu problema. Na Grécia Antiga, famosos pensadores como Platão e Aristóteles, eles costumavam discutir com os alunos deles para formular os novos pensamentos. Aquela arte do diálogo sempre era a favorita dos filósofos, que eles acreditavam que o auxílio dessas outras mentes, dos alunos deles, nessas conversas, nesses debates, criavam argumentos que eram muito mais precisos, porque eram várias mentes pensando para um único objetivo. Então, compartilhe suas ideias com os outros, com as pessoas mais próximas, com as pessoas, com seus amigos, as pessoas que você tem confiança. Você pode surpreender e isso vai ser possível em algum momento você retribuir, porque da mesma forma que você compartilha isso com outras pessoas e essas outras pessoas te ajudam, né? Você pode em algum momento ajudar outras pessoas também. Outra coisa que você precisa fazer quando você quer, e essa você precisa realmente, quando você quer ter boas ideias e quer estimular a sua criatividade, é dormir o suficiente e estar descansado. Eu já falei em outros vídeos desse canal, se vocês quiserem, depois tem uma seleção de vídeos que eu já disponibilizei aqui no canal, que você pode ver a importância desse tema e como faz a diferença na vida da pessoa ter condições adequadas para realizar atividades do dia a dia dela quando ela está mais descansada, quando ela dorme bem. Isso é ainda mais importante quando a pessoa quer ou precisa ela precisa criar algo, ela precisa desenvolver algo novo. É muito mais importante ainda ela estar descansada. O descanso, gente, é uma coisa fundamental para quem quer se desenvolver em qualquer esfera, né? Sem o descanso, a gente começa a falhar, o corpo falha, a mente falha. Então, assim, é vital, é de extrema importância a pessoa ter um momento de descanso dela. Isso é uma coisa que eu enfatizo bem aqui em quase todos os meus vídeos. É preciso dar um tempo para sua mente. A ideia, ela pode chegar em segundos ou ela pode levar anos para aparecer. Mas você precisa dar o tempo adequado para o seu cérebro. Você quer que as ideias cheguem mais rápido? Descanse mais. Nosso cérebro, ele nunca para de trabalhar, nem quando você dorme. Então, essas pausas e descansos fazem muito bem para a nossa criatividade, porque o nosso cérebro está pensando e trabalhando enquanto a gente está dormindo, além de estar restaurando aí o seu corpo, né? Do cansaço, do desgaste do dia a dia. E a oitava coisa que você precisa fazer, que eu também já mencionei, inclusive num dos vídeos aqui, eu acho que foi 8 passos para realizar seus sonhos, eu já mencionei aqui nesse canal, você encontra esse vídeo, que escrever é a melhor forma para iniciar o processo de materialização das suas metas. E quando você pensa em criar algo novo, em ter criatividade, você quer materializar algo novo, então é o mesmo processo. As ideias vão começar a surgir quando você começa a escrever. A princípio, elas podem até nem ser tão boas assim. Isso é completamente normal. Você pode não ter descansado o suficiente, como a gente já mencionou aqui, como eu mencionei anteriormente, ou elas simplesmente ainda não se formaram totalmente. Sua ideia, o que você precisa, ainda não se formou 100%. Entretanto, mesmo que você considere que essas ideias não são tão boas, é importante que você coloque elas no papel para você não se esquecer depois, para você se lembrar
que você teve uma linha de raciocínio. E ela pode até te ajudar no futuro a, ela pode te ajudar no futuro a desenvolver outra ideia melhor. E aí a gente chega no próximo passo, porque às vezes a ideia não é tão boa, mas eu vou falar para vocês, a nona coisa que você pode fazer para estimular a sua criatividade é errar muito. Olha, eu não sei se você vai conhecer alguns nomes que eu vou citar aqui, mas Thomas Edison, Graham Bell, Einstein, Galileu, Tesla, Santos Dumont, esses daí são todos mais ou menos da minha área de atuação. Em algum momento da minha faculdade eu escutei bastante esses nomes, mas tem também o Pasteur, tem a Madame Curie, tem o Henry Ford, tem Steve Jobs, Beethoven, Darwin, tem uma galera aí. Sabe o que todos esses nomes têm em comum? Todos eles foram gênios. Alguém tem dúvida disso? Se alguém tiver dúvida, depois pega nome por nome, joga no Google, vê que cada um fez. Mas o ponto é que em algum momento da sua carreira eles foram desacreditados. Foram muito desacreditados, ninguém levava a sério o trabalho deles. Imagina, esses caras e essa mulher, né? Que tem uma senhora aí no meio. Eles foram chamados de louco, de burro, de medíocre, confundiam, né? Eles estavam muito além e as pessoas, como não compreendiam, achavam que eles estavam muito aquém do que estava fazendo. E mesmo assim, eles foram, mesmo com todos os erros, todos os tropeços, e persistiram nas ideias deles. Se você procurar, por exemplo, a biografia do Thomas Edison, vai descobrir que ele errou aí umas 1000 vezes antes de acertar a invenção da lâmpada. Agora, você imagina nos dias de hoje, a gente não ter energia elétrica, porque simplesmente tudo isso que a gente tem hoje, inclusive a internet pela qual a gente está fazendo essa live aqui agora, ela só se deu porque um cara se prestou a errar cerca de 1000 vezes, se não me engano. Depois eu vou até pesquisar direitinho, mas acho que foi isso. Se não foi isso, pode deixar aqui também, viu, gente? É que eu lembro mais ou menos de cabeça, assim. Porque um cara se prestou a ficar lá testando e testando e testando até conseguir acertar. Imagina a nossa vida sem energia elétrica hoje. Não foi só ele, não, viu? Enfim, mas a lâmpada foi só ele, mas a parte da energia não foi só ele. Mas, enfim, imagina a sua vida sem energia hoje. Vamos lá, vamos ver o que eu coloquei aqui. Então, ainda faltou, eu acabei de falar a nona, né? E que é sobre os erros, que é importante você errar para você aprender, porque os erros acontecem. Às vezes, pode até parecer uma coisa boba, mas se você não tentar, você nunca vai saber, nem vai aprender. Então, você precisa errar. Errar faz parte do processo de criação e de invenção. E a 10ª coisa que eu posso te dizer, que está bem intimamente ligada com isso que eu acabei de falar, é criar qualquer coisa. Para estimular a sua criatividade, você não precisa só criar, fazer grandes invenções, querer simplesmente amanhã acordar e ter uma ideia iluminada para algo que vai ficar aí, perpetuar por gerações. Para ter uma grande ideia, primeiro você precisa começar a treinar pequenas ideias também, e sem contar que é muito divertido você criar. Então, assim, cria qualquer coisa. Essa é a 10ª coisa que você pode fazer para estimular a sua criatividade. Como? Você pode desenhar, você pode escrever, você pode cantar, pintar, criar um blog, cozinhar, tem uma infinidade de opções aí. Você pode inventar, assim, isso é o legal, porque quanto mais você cria, mais você estimula a sua criatividade. E quanto mais você estimula a sua criatividade, mais você cria. E aí, esse é um ciclo virtuoso. E quanto mais você cria,
sua criatividade vai ficando maior e, de repente, você está criando coisas maiores, mais interessantes e mais divertidas, inclusive. A criação, ela não precisa ser grandiosa. Criar faz parte da natureza humana. Pense em algo que você nunca usou, algo que você nunca fez. O importante é você manter a sua originalidade, a sua personalidade nos seus atos. Dessa forma, a sua criatividade vai se tornar natural para você e a sua vida vai ficar muito mais divertida. Imagina, por exemplo, agora, nessa época, né? Como você pode usar essa ferramenta para te ajudar. Eu vou deixar você aqui com essas 10 ferramentas que podem mudar completamente a sua relação com a sua criatividade. E aí eu te pergunto, né? Você vai colocar em prática para ver se funciona tudo isso que eu te falei? Se lembra que você precisa estar descansado e aproveitar para explorar esse recurso. Nesse momento, gente, a gente está de quarentena. Às vezes a gente está ficando mais tempo em casa, não tem muita opção de sair. Isso, de certa forma, tira a gente daquela zona de conforto, porque você quer fazer alguma coisa, não pode sair de casa, ou não tem para onde ir. Mas mesmo assim, eu vou te dizer, fica em casa o máximo de tempo que você puder e abuse da sua criatividade nesse momento. Você pode ter dia muito mais produtivo e muito mais divertido. Abusa desse tempo, dessa criatividade agora, nesse momento, com a sua família, com seus filhos, com quem está aí junto de você. E se você estiver sozinho, usa a criatividade para se conectar com as outras pessoas. Aproveita que a gente tem internet aqui hoje, ou usa a criatividade para brincar com seus bichinhos, quem tem pet também. Então, gente, é essa a dica que eu deixo hoje aqui para vocês. Muito obrigada por quem participou até aqui, e eu deixo um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau! Só um minutinho, gente. Ai, cadê minha água? Tá sem. Depois eu bebo. Enfim, vamos continuar. Então, só completando. Exercitar muito a atividade de observação. Uma coisa bem interessante, aí a gente já tá na quinta coisa que a gente pode fazer. Gente, minha cachorra tá dormindo e roncando aqui do lado. Eu não sei se tá saindo aqui no vídeo. Ó. Linda! Depois eu tiro isso. Você tá roncando, minha filha.